Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Deixa eu aceitar aqui a Kátia para a gente já começar a nossa live. Do terceiro tema, né? Da nossa live mensal, na verdade. Terceiro tema da novena ao Espírito Santo. A gente começou. Olá, Kátia Kishi! Como estamos? Vamos procurar no filtro As duas de cabelo molhado, Jesus Cristo. 6 da tarde, né, Kátia? Que horário é esse de fazer live? Eu tava na praia. Ah, tava. Eu não. Eu não tava. E aí? Jesus Cristo. A gente tá fazendo a live nesse horário, né? A gente vai deixar a live gravada, né, Kátia? Mas é que é o horário que deu dentro da rotina, assim, né? Que a gente consegue juntar as nossas agendas e fazer nesse horário. Porque como a live é mensal, né, Kátia? E a gente já tá... Que dia é hoje? Hoje é dia 11. 11. Não, mas tá bom, né? Tá bom. Era pra ser semana passada, né? Mas era virada de ano. Exato, mas daí já estava aí, já estamos aí. Vamos fazer o nosso terceiro tema hoje, né? Pedindo o Espírito Santo. A gente fez a proposta, começou em novembro, né? Foi novembro, dezembro. E então agora janeiro, terceiro tema, a gente vai pedir o Espírito Santo durante 9 meses, né? A gente fez esses 2 outros temas. As lives estão gravadas, depois eu já vou colocá-las também ali nos stories, para quem não assistiu as outras poder também ter. E a gente vai deixar a live gravada para o nosso povo que só consegue assistir mais tarde, né? Para rezar depois com a gente. Vamos começar então, Kátia? Vamos. Tu quer cantar ou nós já vamos rezar? Eu nem peguei violão. Ai, que cara de pau. Quando eu tava aqui na sala, eu pensei, será que eu vou ser xingada? Pois fui. Pois foi, bem xingada. Então vamos rezar, que é o que nos resta, já que a Kátia não trouxe nem violão. Não vim Cara de pau. armada pra guerra. Não, desaforo. Ai, eu tô com calor. Eu também, só que eu tô num lugar aqui sem ar, então vamos no sacrifício. Não, eu não vou no sacrifício, eu vou baixar aqui a temperatura. Vamos rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós começamos essa nossa oração, essa nossa novena hoje, colocando nas tuas mãos, Jesus, a nossa vida, a nossa história, aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje, as nossas necessidades, as necessidades do nosso coração, da nossa família, tudo aquilo, Senhor, que tem nos alegrado, tudo que tem nos entristecido, nós colocamos agora diante de Ti, nas Tuas mãos. Te ofertamos o nosso trabalho, Senhor, te ofertamos o nosso cansaço, te ofertamos, Senhor, as nossas misérias, as nossas limitações, as nossas fragilidades. Te entregamos toda a nossa vida, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, nós colocamos diante de Ti. E pedimos, Jesus, neste fim de tarde, que a Tua graça nos alcance agora, onde quer que estejamos, Senhor. Que a Tua graça agora nos alcance. Que as consolações do Espírito Santo, do Teu Espírito Santo, nos alcancem nesse dia, Senhor, nesse ano. Que nós possamos sentir a Tua presença, Senhor. Que possamos ter de Ti orientação, respostas, direcionamentos, força, graça, Senhor, fortaleza. Nós pedimos todos os bens, todas as graças que Tu tens para nós hoje, Senhor. Todas as graças espirituais, todos os bens espirituais que Tu tens para nós e para nossas famílias. Nós clamamos, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos para a meditação? Vamos, hoje com o Espírito Santo, nosso Consolador. Depois do pecado original,
A miserável descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque ele nos consola que a igreja o chama de Consolador Perfeito e possui para ele os mais doces nomes como Pai dos pobres, repouso no cansaço, doce refrigério, alívio no pranto. Se bem que ele não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber à semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras. Nas dores que nos vêm da parte das criaturas, ele nos dá o conforto da sua graça. Nas desgraças, um doce e tranquilo impulso para nos conformarmos. Em cada sofrimento, o Espírito Santo nos dá um raio de sua luz que nos faz entender que por detrás daquele mal existe um bem. E uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo perfeito Consolador que a ela se entrega. Se temos um perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas? E por que se escutam os gemidos de dor? Por que se chega ao suicídio? Infelizmente, devemos constatar que esses não conhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos, pouco se conhece, menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às tribulações podem repetir como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Amém. Quer começar, Kátia, falando? Esse para mim, junto com o primeiro, né? O primeiro e o terceiro, eu poderia, acho que, dizer de cor isso aqui. Esse aqui me marca demais. E muitas vezes, quando eu tô nessa situação que fala aqui, né, muito aflita, eu me lembro, peraí, mas então o Espírito Santo não tô dando liberdade pro Espírito Santo. Esses dias mesmo eu experimentei isso. Ai, tava me sentindo ruim, e foi. Às vezes demora pra gente ter a consciência do que fazer, né? Por isso que a gente tem que fazer todos os dias para se tornar um hábito, para que na hora da emergência venha, Exato. né? E aí mas eu não pedi o Espírito Santo ainda, vamos tentar. E aí todo mal se desfez, né? Eu tava com uma crise de ansiedade e todo mal se desfez. E o que me toca muito aqui também é a questão do suicídio, né? E eu tava lendo, Jéssica, semana passada, o livro do Dom Cipriano, que fala sobre a cura da rejeição. Ele diz que a rejeição é a dor mais profunda que uma pessoa pode experimentar. Ela vai lá no profundo da alma. E se essa dor não é curada, ali, né, se torna um ninho quente para o inimigo de Deus e ele vai levando aquela alma a essa tentação. A dor ela é muito profunda, então só o Espírito Santo mesmo para ir lá. Hoje até um amigo me mandou que 78% dos casos de suicídio no mundo são de homens e que muitos deles estão ali alegres, né, os últimos vídeos, e quando vê a pessoa foi lá e tirou a vida. Né? Mascara aquela dor que está profunda na alma. E eu fiquei pensando quantos fazem isso no final de um relacionamento, né, num término traumático, porque doeu lá dentro e a pessoa sufocou porque é homem, não pode falar. O mesmo a mulher, né? Levanta a cabeça, vira a página. Quando são demitidos, porque é um sentimento de rejeição, de humilhação, fora os abandonos que vêm lá da nossa infância. É difícil encontrar alguém que não sofreu a dor de rejeição. Muito difícil. Na adolescência, na escola, no time de futebol.
é uma dor que nos visita na grande maioria das pessoas. E o quão é importante a gente ter a experiência do Espírito Santo para que ele vá lá naquele profundo que a gente não sabe nem dar o nome, mas que vem com sintomas, né? Desejo de morte, desânimo para a vida, que fala melancolia, tristeza, tantos sintomas que a gente pode se identificar e que são... o Espírito Santo nos dá uma garantia de consolo e de cura. O que precisa fazer? Pedir. Eu penso que às vezes a gente vai ser curado e nem sabe que está sendo curado, só vai sentir o alívio. Porque só ele pode ir no profundo, é o Espírito Santo que conhece a alma, nós não conhecemos. É Deus que conhece o nosso profundo. E eu acho que também nós desconhecemos muito do poder de Deus, né? Só o Espírito Santo pode vir e nos mostrar o quanto Deus é poderoso para fazer esse tipo de obra na nossa vida e na vida de qualquer pessoa. Tem saída para tudo com o Espírito Santo. Tem saída para vício, para todo tipo de coisa, porque ele faz essa obra de ir lá no profundo da alma, lá onde dói. E quantas vezes a gente julga, né, Jéssica? A gente olha para uma vida de erros, senta o cacete e não consegue imaginar o que tem de dor naquela alma para que a pessoa reaja assim na vida. É ou não é? Muito, né? Como até nessa hora de... Aqui no final, né, fala assim, né? E vemos algumas que, em meio às tribulações, podem repetir como São Paulo, que superabundam em alegria. Podemos também dizer que estas são plenas do Espírito e cheias da verdadeira consolação. Quando ela coloca que essa verdadeira consolação, né, com letra maiúscula, né, trazendo que é uma pessoa, a verdadeira consolação é uma pessoa, né? Só quem pode trazer a verdade, a verdadeira consolação, a consolação completa, é uma pessoa, né? Que é o Senhor, que é o Espírito Santo, né? Mas também traz pra gente essa certeza de algo que a gente sabe pela nossa experiência, pela nossa vida, que existem falsas consolações, né? E que a gente vai procurar, porque todo mundo quer ser feliz e todo mundo vai buscar alívio pra dor. Alívio, exato. Então, de alguma maneira, a gente vai procurar alívio para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas melancolias, para as rejeições, né? A gente, às vezes, uma coisa que acontece é que, às vezes, quando a gente não se conhece, a gente não sabe dar nome para o que a gente sente. Isso já é um problema, né? Porque daí a gente não sabe dizer. Eu lembro que a dor da rejeição, quando eu entendi que o que eu sentia era... eu me senti rejeitada, isso é que dói. Aquilo já passa a ser quase que uma libertação, porque tu tem um nome pro teu mal. É tão importante. Tu entende. Né? É muito importante que a gente saiba o nome das coisas, o nome das nossas dores, né? Mas, claro, olhar pra dor... eu lembro que eu dizia pra minha mãe, quando eu era bem jovenzinha, assim, a minha mãe dizia, minha filha, tu precisa de cura interior. Eu dizia, não quero. Ela dizia, por quê? Porque dói. Porque vai doer. Ela dizia, tá, pode doer um pouco, mas depois vai passar e não vai doer mais. Mas, às vezes, o nosso encontro com o Senhor, ou a busca da cura, ou saber o nome daquilo que dói de verdade na nossa alma, não é algo gostosinho no primeiro momento, né? Não é bom que tu saiba, assim, não é consolador num primeiro momento, tu dizer assim, fui rejeitado, me senti rejeitado pela minha mãe. Me senti rejeitado pelo meu pai. E é isso que dói em mim até hoje. Não. A gente a gente não quer, às vezes, olhar para essa realidade. Eu sofri um abuso, sofri uma violência, me senti abandonado, me senti rejeitado por amigos. Às vezes uma rejeição grande que algumas pessoas sentem é porque não tem amigos. E se sentiram rejeitados, sofreram bullying durante a infância e adolescência, nem se abriram para novas amizades por causa disso. E ficou aquela dor lá dentro. Enfim, tantas dores, né, Kátia? Não vai ficar aqui dando tanto exemplo, mas assim, a partir destes poucos, a gente pode ir vendo assim, o quanto que às vezes a gente tem coisa que dói na gente, né? Que a gente nem sabe o nome, que a gente busca falsas consolações, que a gente busca um jeito de parar de doer, e às vezes o jeito que a gente busca para parar de doer nos torna dependentes. Quantas pessoas são dependentes de diversos vícios para buscar um prazer momentâneo, para fazer parar de doer, para fazer parar de sofrer nesse momento, né? Quantas vezes a gente, mesmo às vezes na juventude, quanta a gente vê assim, eu falo da juventude que isso pertencia, né? Na nossa época pertencia mais à juventude. A gente vê que hoje o pessoal vai trazendo mais, mas assim, vai buscando jeito
jeito de mascarar. Vai buscando, é festa, é farra, é bebida, é vício, busca de tudo para, às vezes até trabalho, às vezes ganhar dinheiro, status, buscar curtida aqui, de alguma maneira, algum tipo de consolação que me faça sair dessa angústia extrema, né? Mas tudo isso é falso e é momentâneo, né? E não vai trazer, não é verdadeiro. Nada disso é verdadeiro, né? A gente sabe disso, parece que a gente até chove no molhado quando fala essas coisas, mas tudo isso é superficial e nos torna, e vai nos afastando de Deus, né? Porque quanto mais, tudo que eu vou colocar no lugar de Deus e aqui no lugar da consolação, porque o lugar da consolação é do Senhor, né? Ele é o consolador. Qualquer outro que eu colocar no lugar dele vai desordenar a minha vida, né? Vai trazer algum tipo de desordem. Eu tava lembrando esse negócio no lugar dele. Tu vai na festa, bebe, fica, faz e acontece. No outro dia a dor é maior, porque tu soma aquela dor, essas coisas são fugaces. Mais rejeição, mais vazio, mais dor, aquilo só aumenta. Passou. Exato. E aí, como é triste ainda assim, ver tantas pessoas que, vamos dizer assim, vamos pensar assim, tem algumas pessoas que vão colocando, é que me falta isso, é que me falta aquilo. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, não vai doer mais. E aí tu vê pessoas que vão tendo, ventando. Gente que chega lá e tá vazio. E não era ainda isso. Consolação para sua dor. Não era isso. Nunca foi, né? E o quanto existem a necessidade mais profunda da nossa alma, na verdade, né? É da presença de Deus, né? É dessa união com o Senhor, né? O Senhor nos criou para estar unido a nós, né? A nossa alma, ela sofre longe do Senhor. E o que eu estava pensando, né? Que eu gosto de ver a direção de Deus nessas coisas, eu acho muito importante, assim, os primeiros dias do ano, as orações que a gente faz no mês de janeiro. Eu gosto de tomar muito direção de Deus para o meu ano, assim. Na virada do ano, essas primeiras orações que eu vou fazer nos primeiros 15, 20 dias do ano são muito importantes na minha oração, assim, é um hábito. E eu vou tomando aquela direção de Deus, a palavra do Senhor para esse ano, o santo que vai interceder por mim esse ano, as direções na minha oração, eu vou tomando direção de Deus, vou rezando. E quando, assim, a gente começa aqui o ano, né, que a gente está começando com o Espírito Santo Consolador, eu penso que é onde eu tenho que buscar esse ano, né? Onde que eu vou buscar o consolo para o meu coração esse ano? E às vezes, a gente está falando aqui de grandes coisas, mas às vezes são pequenas coisas, né, Kátia? São das angústias do dia a dia, né? E até penso assim que hoje a gente tem um ritmo de vida e a forma como a gente vive, às vezes as pequenas coisas estão nos adoecendo, né? Não são grandes coisas, mas pequenas coisas desordenadas vão nos levando ao adoecimento da rotina, desordem na rotina, desordem física, aquilo que eu consumo de conteúdo. Gente, tanta coisa, assim, a gente não é acostumado, a gente ainda não está bem acostumado com tanta tecnologia, eu acho, sabe? Tudo isso vai dando nó na gente. Tanta informação também, né? Muita informação. E a gente vai ficando meio desligado da realidade, sabe? E aí vai adoecendo, né? Vai adoecendo de alguma maneira. Então a gente vê aí que a ansiedade tá a mil, né? A ansiedade tá a mil. Tantas outras patologias, assim, e sentimentos mesmo. Sentimentos, emoções que estão dominando a gente que não são boas, né? E que diante de vidas perfeitas de rede social, essa ilusão que a gente sabe, a gente é iludido, mas a gente se ilude ainda. Aquilo bate com a realidade da nossa vida e a gente fica tão insatisfeita, a gente acha que a nossa vida tá tão ruim, mesmo sabendo que aquilo ali é fake, que aquela pessoa não tá vivendo, mas o que o nosso olho vê, o nosso coração sente. E aí a gente tá vendo que a vida do outro tá maravilhosa, que o outro tá na praia, que tá ganhando dinheiro, que tá viajando, que tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vai nos adoecendo, vai nos... E esse acúmulo de pequenas coisas, né, de pequenas desordens, da coisa toda, vai nos levando para esses lugares de angústia, de não conseguir lidar bem, às vezes, com as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as nossas coisas pequenas, passam a ter um tamanho muito grande. Coisas que antes não deviam nos tirar do prumo, tiram do prumo. Uma coisa que eu percebo muito, assim, como coisas pequenas, às vezes, são capazes de desestruturar tudo na gente. Pequenos nãos, pequenas frustrações vão tirando o chão da gente, né? Vão deixando a gente angustiado, vão mexendo, as coisas se não andam na ordem que a gente gostaria dentro de casa, com a família, tudo isso. E aí
a gente começa o ano com o Senhor dizendo, eu sou o consolo. Eu sou o teu consolador. Sou eu que vou trazer alívio para tudo isso daí. Toda essa desordem que está dentro da tua cabeça, do teu coração. Eu sou o verdadeiro consolo. E o que eu pensava, sabe, Kátia, antes de entrar na live, assim, a proximidade, né? Sempre o Senhor nos quer próximos dele. Não há como ele nos consolar a gente estando distante dele. Para que ele possa consolar verdadeiramente o nosso coração, e tem muitas formas de Deus consolar o nosso coração, né? Aqui ela fala sobre isso. E é sobre isso que eu tava pensando, sabe, Kátia? Quantas vezes o consolo de Deus na minha vida, diante de uma circunstância que estava me gerando ansiedade, que estava me gerando sofrimento, foi Deus me dar uma direção e me dizer, não é por aí, não age assim, não é assim. E Deus me trazer aquela direção clara de como eu tinha que agir, ou para, espera, segue, só segue. Continua seguindo, minha filha, que vai se resolver. E aquela palavra do Senhor na oração consola meu coração, porque eu posso confiar. Eu o conheço, eu sei que ele não mente, eu sei que ele é fiel. E aquela palavra de Deus, ela é consolo para o meu coração. Eu pensava isso essa semana, falando com Jesus na minha oração, eu dizia, Senhor, eu preciso que tu me diga tal coisa, porque quando tu me diz tal coisa, eu fico bem. Olha, eu querendo dar aula para ele de como que ele tem que me consolar. Mas eu fui pensando isso, né? Como que às vezes uma direção de Deus, uma revelação do Senhor. Eu lembro que tinha uma vez uma situação que eu estava muito angustiada em relação a um dos meus filhos. Estava muito angustiada, muito angustiada, achando aquilo gigante, achando aquilo problemático. Eu estava assim, um sofrimento no meu coração. Eu olhava para a situação e aquilo era grande, eu não tinha como agir. A gente se sente assim, impotente. E assim, como dói quando a gente ama alguém, a gente quer fazer algo e tu não pode. Eu não tinha o que fazer. E aí, diante daquilo ali, eu fui para oração e o Senhor me consolou da seguinte maneira. Eu sei o que eu estou fazendo. Se eu permito que isso aconteça agora, eu tenho motivo. Confie em mim. A situação não mudou. Ela levou muito tempo para mudar. Levou mais de ano para mudar. Mas a palavra do Senhor, eu estou no controle, mudou tudo dentro de mim. Foi assim como tirar todo o peso do meu coração, toda a angústia e o consolo vir na hora. Amém. Nada mudou, mas tudo mudou. Tudo mudou. Como que é importante para que o Espírito Santo possa consolar o meu coração, né, Kátia? Eu ter o desejo da presença dele, buscá-lo na oração. Não tem como o Espírito Santo consolar meu coração se eu não o busco. Se eu não o conheço, se eu não o desejo. Por isso tu disse, né? Basta pedir. Exato. E às vezes a direção do Espírito Santo, eu quero ampliar um pouco e voltar um pouco no que a Kátia estava falando bem no começo. Às vezes o consolo do Espírito Santo vai estar e nos dar uma direção clara, por exemplo, para nos indicar um psicoterapeuta, Tratamento, um psiquiatra, uma medicação. Gente, Deus age e Deus traz revelação, e Deus traz consolo, e Deus traz cura por meios que Ele escolhe agir. Não do nosso jeitinho. Não do nosso jeito, né? Porque saúde mental ou doença mental não é uma questão de pecado, né? Ou de santidade. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa vivência, com a nossa história, como aquilo bateu na gente, com os traumas que a gente viveu, com o nosso ambiente. Você vai ter alguma coisa que a gente vai precisar de ajuda. E o consolo, e a cura, e a graça de Deus vão vir sim através de alguns profissionais, de algum amigo que vai rezar por ti, de alguma situação que vai... Deus tem os meios dele, né? Não são os nossos, não é do nosso jeito, é do jeito dele, né? Agora, estar próxima do Senhor e aceitar o consolo que vem de Deus, né? Porque também tem isso, né, Kátia? Às vezes a gente tá inconsolável porque a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa maneira, né? Às vezes a falta de consolo do nosso coração é porque a gente tá inconsolável, igual uma criancinha assim, birrenta, né? Ela quer aquilo agora. Eu não tô falando isso, gente, para grandes... Mas para coisas... Eu sei que tem grandes dores e que tem dores que humanamente são realmente inconsoláveis. Existem perdas que só o Espírito Santo vai consolar mesmo o nosso coração. Agora tem algumas coisas, né, Kátia, do nosso cotidiano, da vida, das frustrações, e que Deus usa para nos formar e nos forjar, que é o que diz aqui, inclusive. A vida acontecendo, né?
Tem isso também, né? Que às vezes é só a vida Só a vida acontecendo. acontecendo. Mas não tem nenhum grande problema ou frustração ali. É só a vida acontecendo. E às vezes existem problemas reais, né? Existem dores reais, dores desestruturantes, né? Que nos desestruturam, que a gente fica zonza, que a gente não sabe para onde correr. Mas que se vivermos ela na graça da presença de Deus, né? Quando a gente fala assim, deixar que o Espírito Santo nos console, eu tô falando de uma vida próxima de Deus, de sacramento, de oração, de fazer a vontade. Não é isso, Kátia, né? É estar obedecendo ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, tomando a direção dele. E quando eu falo de ouvir a voz de Deus, não é uma voz, né? Não é a voz da Kátia. Um trovão. Assim, né? Falando céu, não é um trovão. É um sentimento que a gente tem, é como Deus vai falando no nosso coração, nas coisas mais simples, a gente vai tomando aquela direção. Às vezes a gente está sentado lá no banco da igreja e uma palavra que o padre fala na homilia, tu toma a direção de Deus, tu vê, cara, é isso aí, tá? Então é por aí o caminho, né? Mas eu tenho que estar onde? Eu tenho que estar próximo do Senhor. Antes, a primeira vez que tu falou da expressão de estar próximo do Senhor, me veio a imagem na cabeça do jardim, né? Aquele era o lugar, o jardim, sentar com Deus e também como um exercício, até para quem tem dificuldade de ouvir a Deus. Agora, verão, férias, sentar num jardim, né? Desligar celular, tudo, lançar para o Senhor as dores e deixar que mansamente Ele vai falar. Ele fala com todos. E assim, quando a gente não tem intimidade com uma pessoa, né? E eu digo até isso dos sanguíneos, né? Que a gente é falador, que a gente faz amizade com o Uber, com o tio da padaria, com o frentista do posto, né? Que a gente fala. Mas assim, intimidade verdadeira, aquela de tu contar as coisas da tua alma, do teu coração, né? Aquele amigo que até consegue te traduzir, né, Kátia? Às vezes a gente fala assim, né? Aquele amigo assim, né? Que tu começa a falar o que tu tá sentindo, isso não tá, não é isso, né? O amigo verdadeiro, aquele que tu tem muita intimidade, tu não precisa nem dizer pra ele que tu tá mal, já sabe que rola, né, Kátia? Sabe, quando o amigo diz, tá tudo bem, tá te enrolando. E a pessoa tá enrolando. E a pessoa tá enrolando. Um amigo verdadeiro, aquele íntimo mesmo, né? Ele consegue sentir. Um amigo verdadeiro consegue te traduzir o que tu tá sentindo, porque tem intimidade ali, de alma, né? Aquela intimidade. E por isso que a Bíblia fala que esse tipo de amigo é um tesouro, porque é muito difícil. E aí, quando eu tô falando de intimidade com Deus, é do mesmo jeito. Então, pode ser, Kátia, que os primeiros momentos da minha oração, que os primeiros meses da minha oração, eu não tenho ainda intimidade. Mas é na fidelidade em parar, vou desligar o celular e vou estar na tua presença, Senhor. Estarei na tua presença. Todo dia, um pouquinho. Todo dia, um pouquinho. Todo dia, um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai pegando o jeito de conversar. Daqui a pouco a gente está se entendendo. Daqui a pouco eu começo a entender o jeito que ele fala comigo. Daqui a pouco ele está me explicando para eu mesmo. Ele está me traduzindo para mim. Que um amigo verdadeiro faz isso. A intimidade com Deus, ela é uma construção. Como é com as pessoas que a gente convive, né? E sem uma convivência não tem como ser íntimo, não tem como conhecer, não tem como confiar. Então, com Deus também. Então, eu leio isso daqui e eu penso, já começa falando, né, hoje, né? Depois do pecado original, a miserável descendência de Adão sofre pela dor. Isso é uma realidade da vida. Desde a queda, nós sofremos, né? A gente vai sofrer. Consequência não apenas do primeiro pecado, mas também dos nossos, da realidade do mundo que nós vivemos hoje. Isso aqui é inegável. A gente está vivendo dentro dessa realidade aqui. Agora, eu escolho viver dentro dessa realidade com a presença de Deus. E aí o Senhor tem promessas pra gente. Porque começa falando da dor. E daí começa a dizer, olha, mas tem um consolador aqui. Tem alguém que vai te dar ânimo, que vai te dar fortaleza, que vai te dar entendimento, que vai te dar compreensão da dor. Porque quantas vezes a gente consegue hoje, isso é só em retrospectiva, mas hoje, olhar para trás, olhar para algumas dores e dizer benditas dores que o Senhor me deu na minha vida. Isso que ele fala aqui,
Uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos, para entender que por detrás daquele mal existe um bem. E eu acho que o desafio maior é quando não tá em retrospectiva, a gente tá vivendo agora a dor, Na e tu hora. declarar: tem algum bem aqui, eu não vou me desesperar. Eu tô sofrendo, mas Deus vai extrair um bem daqui. Eu acho que isso é um dos maiores desafios quando a gente tá sofrendo, né? Muito, a crise, ela é, né, a hora da crise, a hora da dor, né, ela é muito intensa, ela nos deixa com medo, né, medo de que ela nunca passe, medo de que ela É. nunca vá embora, medo de que Medo a de gente fique sozinho, sucumbir. abandonado, de sucumbir, né, de perder, né, o medo da perda de alguém na hora daquilo ali, da perda da nossa autoimagem, da perda das coisas, né, esses medos todos, essas realidades todas, a gente tem aqui uma promessa do Espírito Santo para esse ano, né, eu gosto de enxergar assim, já falei, o que o Espírito Santo começa dizendo para nós em janeiro de 2024. Eu sou o teu consolador. É só em mim que vai estar o teu consolo. A fortaleza, o entendimento, a força para seguir em frente, sou eu. Eu sou o consolador. E para que eu possa acessar este consolo, eu preciso estar onde? Na presença dele. Na presença dele. Não sei se para todas as pessoas, mas como o Senhor tem falado comigo desse ano, é um ano que Ele me quer mais na presença dele. Na presença. No momento de oração. Na intimidade com Ele. No momento de silêncio. Como a gente precisa ficar em silêncio com Deus, né? Eu tô tentando rezar agora, assim, com o celular em outro cômodo da casa, porque senão apita, porque senão tal coisa, porque senão eu lembro de uma coisa, do jeito que eu sou desatenta, eu já penso, minha roupa tá na rua, vai chover, deixa eu ver a previsão do tempo. Quando eu vejo, eu tava rezando, eu tô vendo a previsão do tempo, eu sou esse tipo de pessoa. Então, assim, pra eu estar na presença mesmo, eu não posso estar na presença do resto do mundo. E meu celular é a presença do resto do mundo. Então, sai a presença do resto do mundo, vai estar eu e o Senhor, eu na presença do Senhor. É um ano de presença de Deus, né? É o que eu tenho sentido assim para mim, na minha oração. E que eu acredito que é o que o Senhor quer para nós, sabe, Kátia? E para encerrar essa meditação, da minha parte, pelo menos, nós podemos pedir essa graça, eu gosto de falar isso, essa graça do Espírito Santo por outras pessoas, né? Que a gente não esqueça disso. Eu quero falar duas coisas ainda para encerrar, né? Uma é do poder da intercessão. Nós podemos e devemos pedir o Espírito Santo sobre aqueles que nós amamos. Quem nós conhecemos que está sofrendo, né? Tantas pessoas que estão sofrendo. Tantas pessoas que sofrem neste momento. Às vezes, né? A gente está fazendo as coisas, eu vou me lembrando das histórias que tantas me mandam aqui, né? O sofrimento das minhas amigas seguidoras aqui. Eu lembro de alguém, de alguma história, eu lembro de uma coisa e eu já vou pedindo, Senhor, vai em socorro, Senhor. Alcança. Nós não podemos trazer o consolo, mas o Espírito Santo pode. Ele é todo poderoso. E tu começou falando aqui, né, Kátia, que o Espírito Santo pode tudo. Que a gente não esqueça disso nesse ano. O Espírito Santo pode mudar toda a realidade. Todas as realidades. Não está ao alcance da nossa mão fazer, mas está da mão de Deus. E está ao nosso alcance orar. E a oração pode mudar tudo. A oração pode mudar tudo. Tudo, 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 tudo. E a outra coisa que eu quero falar, que eu acho importante, justamente porque a gente tem aqui, né, dentro da meditação, essa questão toda aqui, né, do sentimento de atentar contra a própria vida, né? Quando nós falamos aqui, quando eu e a Kátia estamos falando que o Espírito Santo é o consolador da nossa alma, e quando a Beata traz aqui, né, ela traz questionando como que tu pode chegar até este ponto, né? Tu não conhece. E ela fala aqui sobre não conhecer o Espírito Santo Consolador. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão ainda, que é para aquelas pessoas que estão doentes. Porque às vezes a gente está doente e esse pensamento vai passar pela cabeça. Né, Kátia? Sim. Vai passar pela cabeça, vai passar pela mão. E a gente não pode pensar nessa hora que não tem acesso a Deus. Deus está sempre aqui. Ou ainda, meu Deus, eu pensei isso, agora não tem mais jeito, que eu já pensei, sou um grande pecador, eu nunca conheci a Deus, eu nunca conheci, sabe? Não. Quando alguém, e se alguém que assistir essa live se colocar nesse lugar aqui, estiver com esse desejo aqui, com certeza precisa buscar ajuda. A gente não pode, de jeito nenhum, passar por isso aqui sozinho. Sabe? E o consolo de Deus, talvez para muitas pessoas hoje, vai ser o que eu estou falando agora. Isso aqui não se passa sozinho. Isso aqui
que a gente procura ajuda, a gente procura psiquiatra, a gente procura um bom psicoterapeuta, a gente procura alguém que a gente conhece. Eu não consigo procurar alguém assim, vai procurar alguém que tu confia. Pai, mãe, marido, esposa, precisa falar. Não Precisa falar. pode viver isso aqui sozinho. Porque uma coisa que eu vejo, né, Kátia, é o quanto guardar isso é perigoso, né? E quantas vezes a vitória desse sentimento na vida de muitas pessoas foi porque elas esconderam só para elas isso aqui, né? E outra Não coisa pode. de tu pensar que esse tipo de tentação não chega a um cristão, porque quantos Acho. padres têm chegado a Nossa, esse fim? Por nossa, talvez pessoas. se sentiram assim, eu não posso pedir ajuda porque eu sou um religioso, vou escandalizar. Não é escândalo, é da nossa natureza humana. Exatamente. Ninguém tá livre, Exatamente. quer dizer que ninguém tá livre de passar Ninguém por isso. está livre. E não é assim, meu Deus do céu. Então, nunca conheci a Deus, sou um grande pecador, sou uma pessoa terrível. Deus nem existe, então, porque daí tu começa a entrar numa loucura, entendeu? Não, porque cristão não pode passar por isso, ou porque é pecado passar por isso. Não é. Você tá doente e precisa de ajuda. Quem tá doente vai ao médico, não é assim? Não é assim que é? Né? Quem tá doente vai ao médico. E aqui não é diferente. Eu acho muito importante falar isso, Kátia, porque muitas pessoas... Hoje eu já não vejo tanto isso dentro do ambiente religioso. Mas como a gente tá nesse meio já faz algum tempo, né? Eu me lembro que há tempos atrás, né? As pessoas achavam que depressão era falta de Deus. Falta de fé. Né? Que o desejo de atentar contra a própria vida, ou mesmo toda essa ideação, sentimento, é falta de Deus, é falta de fé. Ansiedade, falta de fé. E vai colocando um peso, ao invés de tu tirar o fardo, tu coloca mais peso. Mas, Muito mais, porque a pessoa tá doente. Não, é muito prudente isso que tu tá falando, que a gente tá dizendo aqui de um recurso de oração, de um Deus que se inclina para nos ajudar, mas isso não nos dá liberdade de não procurar ajuda, porque a cabeça faz parte do corpo. Claro. Ninguém questiona um pé machucado, mas quando é a mente, não, vou dar um jeito, vou esperar, não é assim, é falta de fé. Exato. Gente, é no corpo. É uma doença de uma parte do corpo, que é a mente. Exatamente. E o Senhor, que é o nosso Deus maravilhoso, consolador perfeito, né? Ele olha para nós, e eu quero trazer isso mesmo, assim, com a graça de Deus para nós, como uma palavra de consolo para o nosso coração, né, Kátia? Quantas vezes a cura nos espera logo ali na terapia? E vai ser instrumento de Deus. Meu Deus do céu, quanta graça há! Quanta graça pode acontecer ali na psicoterapia, pela mão de Deus, pela graça de Deus, pelo socorro de Deus ali. E aí um monte de cristão pensa, de jeito nenhum, quem me cura é Deus. Criatura, claro que é Deus. Da mesma forma que se tu tiver com outra doença, tu vai rezar, tomar o remédio, depois dizer, Deus me ajudou e Deus me curou aqui, que deu tudo certo o meu tratamento. Da mesma maneira, da mesma né? forma. A gente não precisa excluir Deus de nada. Não precisa excluir Deus de nada, não tem nem como. Não tem nem como, né? O Senhor se faz presente na nossa vida e muitas vezes vai se manifestar a nós, trazendo consolo da forma que Ele escolher fazer, que Ele acha que é melhor para nós. Não é do nosso jeito, né? E às vezes isso até quebra um pouco do nosso orgulho, né, Kátia? Porque a gente quer dar conta sozinho. Não, vou só eu rezar, eu e Deus, e a gente resolve. E às vezes o Senhor também precisa colocar outra pessoa na equação, um médico, outro socorro ali, né? E ele trabalha também dessa maneira na nossa vida, né? Ô, Jéssica, eu senti tanta alegria quando tu falou isso de ser um ano de consolação do Espírito Santo, porque às vezes a gente já tem até medo de ter esperança. Verdade. Né? Eu vi uma pregação semana passada, o pregador falava isso. O que tem nutrido meu coração? Porque o mal, ele avança tanto hoje no mundo e a gente tem acesso a todas essas informações, toda essa maquinação do mal. É guerra, é morte, é tudo, né? Que a gente começa a olhar e pensar, cara, Deus perdeu o controle. Peraí, não tenho por que ter esperança, porque eu só vejo o mal prosperar. E ontem eu fui escutar um vídeo no YouTube. E aí a pessoa do canal que eu tava assistindo começou o vídeo falando assim, esse é o primeiro vídeo, né, do ano, tal, não sei o que, de 2024.
E vocês não estão achando que esse ano tá começando assim com um gostinho assim de meio de apocalipse, de fim do mundo? Ai, não sei, tô achando que... E eu pensando assim, a pessoa tava tão animada, uma mulher tão animada, eu pensei que ela ia dizer assim, ai, que legal que tá começando assim, tá cheio de apocalipse, né? Gente, as pessoas, né, guardando comida, tudo. Ai, eu só espero que eu morra de uma vez. Se for isso mesmo, eu quero morrer logo no começo, porque eu não quero ficar passando trabalho. E eu fiquei pensando assim, gente, começar um ano desse jeito, quanta gente negativa pra caramba, né? A gente anda meio calejado, né? Tanta informação, tanta coisa ruim, que a gente já começa pensando, vai ser difícil, não vou nem me dar, Não vou ter a esperança ilusão. para não me Não vou, iludir. de ter esperança, porque vai que não dá, né? Vai que não dá, vai que não vem a conversão do marido que eu tô rezando. Vai que não acontece tal coisa, vai que não, vai que não, vai que não, e a gente vai assim, ó, afundando a nossa. E isso era uma coisa, né? Que eu tava pensando, tava tomando banho pensando, que eu queria falar, e eu já tinha esquecido, né? Viver o nosso coração no hoje com a esperança sempre no Senhor. Sempre no Senhor, sempre no Senhor. No dia 24 de dezembro, não, dia 23, acho que foi, não me lembro, 24, 23, por aí. Eu e a minha mãe eu tava fazendo uma faxina na minha casa e a minha mãe tava junto comigo. Nós duas faxinando, arrumando as coisas e conversando. E eu disse pra minha mãe assim, o quanto eu era, quando eu tive começamos a lembrar dos natais da minha infância, das coisas que a gente fazia, eu e ela. E conversando, e eu disse assim, mãe, como a minha infância foi boa. Aí tava fazendo muito calor, né? E eu disse assim, mãe, tu te lembra que a gente tinha uma piscina? Uma piscina, gente, era uma piscina assim, ridícula, de pequenininha, assim, muito, 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 muito pequena, usada, que a gente ganhou de alguém. E tipo, soprava, sabe? Eu acho que tinha só uns 4 negócios assim pra soprar, sabe? Aqueles que enchia assim a volta, a gente soprava assim ali no bico mesmo. E aí a gente achava assim, uma piscina olímpica maravilhosa, assim, de um resort, aquela piscininha de nada, ela nos acompanhou anos e colocava lá aquela mangueira dentro e a gente tomava aquele banho. Gente, como era bom, eu adorava aquela piscina. E eu disse assim, mãe, como era boa aquela piscina, que piscina maravilhosa que era aquela piscina. E eu comecei a pensar qual era o tamanho, gente, era muito pequena, né? Agora eu com a minha cabeça de adulto comecei a pensar, gente, era muito pequenininha, mas era tão boa. E aí eu fui falando com a mãe, conversando. E a mãe disse, eu também tenho tantas lembranças boas, como a gente era feliz, tal, tal, tal. E aí eu disse pra ela, mãe, olha só como são as coisas, né? A gente era pobre pra caramba. A piscina era velha, usada, toda cheia de coisa de fita pra dar conta. Remendo. As casas que a gente morava, assim, insalubres pra caramba. Mas só o que eu me lembro é que eu era muito feliz. Como que a gente era feliz daquele jeito? Eu não tenho assim, meu Deus, a minha infância foi horrível, de difícil. Cara, era tão bom. A gente vai conversar, eu conto as coisas boas. Eu lembro de natais muito felizes. Eu lembro de ser bom. E eu disse, mãe, como isso é mérito teu, da graça de Deus. Mas muito teu. Pela forma que tu enxergava a vida e traduzia ela pra nós. Olha que lindo. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque como a gente tem que ter o olhar no Senhor. Se a minha mãe apoiasse a felicidade dela naquele tempo, em ter o meu pai em casa, em ter o casamento assim assado, em ter um emprego melhor, em ter não sei o que, em ser diferente, olha o lugar onde nós estamos, eu não posso fazer a ceia de tal jeito, eu não tenho tanto, sabe? Se ela colocasse o olhar dela nas faltas, no que estava faltando, eu tenho certeza que a minha interpretação da minha infância seria bem diferente. Mas ela colocava o olhar dela e da mesma forma colocava o nosso olhar naquilo que nós tínhamos de bom. Lindo. E que a nossa esperança estava em Jesus. Esse é o grande dos méritos, o maior dos méritos da minha educação, da minha mãe. A minha mãe sempre colocou Jesus no centro. Colocava Jesus ali. Onde faltava pai, onde faltava dinheiro, onde faltava... Ela colocava Jesus ali no meio. Olha que bom, olha que coisa boa. E como a minha mãe conseguiu trazer isso para nós. E eu digo isso assim, para que a gente olhe não para o que falta, mas para aquilo que a gente tem de bom. Como, Kátia, às vezes a gente é tão ingrato diante daquilo que nós temos. E o nosso olhar tá só no que nos falta. O quanto que a gente ensina, às vezes, né, os nossos filhos a serem insatisfeitos, a serem infelizes, a olhar para o que o outro tem que me falta.
ao invés de olhar para o que eu tenho que é bom. Como Aquilo que já é consolação na minha vida, né? Aquilo que Deus já me deu por e, consolação. e assim, Kátia, e eu entendo, sabe, que existe uma grande diferença entre uma criança olhar para a realidade e uma mãe, um pai, mas para nós que somos adultas, sabe? E eu sei que eu tenho muitas mulheres que me seguem, elas estão esperando o marido converter, esperando o marido voltar para casa para que elas possam ser felizes e fazer os filhos felizes. Minhas irmãs, não façam isso. A gente só tem hoje. Só tem hoje. Só tem o Natal de hoje, só tem o janeiro, a gente só tem o janeiro de hoje para viver. A gente só tem o fevereiro, só tem essas férias dos filhos para viver agora. Eu não posso contar com o que eu não tenho, eu tenho hoje. Uau! E hoje a minha esperança está em Cristo, não no meu marido. A minha esperança está em Deus, não naquilo que eu esperava que não veio. Eu esperava que aquilo fosse, aquilo não veio. Tá, aqui tem uma decepção, aqui tem uma falta, mas eu tenho o Senhor e o Senhor diz, confia em mim. O Senhor diz, eu sou teu pastor, nada vai te faltar. Então eu escolho confiar em Deus. Mesmo diante do que falta, eu escolho ter esperança e confiar em Deus. A minha esperança não está posta em qualquer coisa. É em Jesus. É em Jesus. E Ele não decepciona. Às vezes a gente confunde as nossas expectativas, né, Kátia? Com o que Deus tem para nós. E o Senhor vai lá e, ó, tira nossas expectativas e diz, olha para mim. Eu sou a tua esperança. Então, assim, os olhos no Senhor. O consolo verdadeiro vem dele. O consolo de Deus não é que a nossa vontade se realize. Não é assim? Às vezes a gente acha que o consolo está em aquilo que eu espero acontecer. Não. Não tá. Não tá mesmo. O consolo é o Espírito Santo. O consolo é a presença de Deus. Como Deus vai lidar com o nosso coração, porque tudo isso é para nos conduzir para o céu e para a santidade. Senão, não adianta nada. Porque a nossa alma é eterna, né? E o que nos importa é o céu. Amém, Kátia Kiss? Uau, que lindo! Muito lindo! Que bênção. O Senhor nos dê essa visão, né? Vamos rezar então para a gente encerrar nossa live, Kátia? Vamos. Senhor, nós entregamos aqui tudo aquilo que partilhamos, todas as nossas palavras, Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, as nossas dores, Senhor, as nossas faltas. A nossa esperança é tão pequena, Senhor. O nosso olhar, às vezes, colocado nas coisas erradas, nos lugares errados. Nós colocamos tudo isso diante de Ti. Tudo aquilo, Senhor, que nos falta, nós colocamos diante de Ti, as nossas misérias, as nossas limitações. Senhor, tudo em Ti, Senhor, tudo em Ti. E nós Te pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Traz a cada um de nós agora, Espírito Santo, aquele consolo necessário, aquela palavra, aquele direcionamento, que esse seja o ano da Tua presença na nossa vida, Senhor. Amém, Senhor. Ensina a cada um de nós como estar na Tua presença, Senhor. Como estar na Tua presença. Senhor, nos possibilita estar na Tua presença. Nós Te pedimos, Senhor, que toda dificuldade que vem se levantando para a nossa vida de oração, para a nossa vida sacramental não acontecer. Nós Te pedimos que Tu venha nos salvar, Senhor, dessas realidades. Que Tu venha trazer libertação, Senhor. Que Tu venha trazer revelação a nós de como agir. Senhor, nos coloca neste lugar da Tua presença. Senhor, que esse seja um ano de estar na Tua presença e receber de Ti a verdadeira consolação. O entendimento, Senhor, o entendimento de nós mesmos, das nossas dores, da Tua vontade a respeito da nossa vida. Como Te buscar, como estar na Tua presença, o ordenamento da nossa vida de oração. Senhor, tudo isso nós colocamos diante de Ti, pedimos o Teu socorro e a Tua graça. É a Tua graça que nós precisamos, Senhor. As nossas carências, nós colocamos diante de Ti, pedimos a Tua graça, Senhor. Que Tu venha trazer agora o consolo, Senhor, a todas as carências do nosso coração, a todas as faltas, Senhor.
os lugares, Jesus, que nós temos nos sentido sozinhos, sozinhas, lá dentro da nossa alma, Senhor. Aqueles lugares de desamparo, aquelas situações que nós nos sentimos desamparados, Senhor. Nós queremos pedir o teu consolo, Senhor, e a certeza de que tu está conosco, Senhor. Vem, Espírito A Santo. certeza que estás conosco, Senhor. Vem, Espírito Santo, e segura na nossa mão. Vem, Espírito Santo, e anda conosco durante esse ano. Tantas preocupações, tantas expectativas. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sabe, Kátia, o sentimento que vem no meu coração, assim, que às vezes, né, a gente quer estar pronto diante de Deus. A gente quer ir para a oração, né, ou a gente quer ter uma vida de oração sacramental prontos, assim, vou organizar tudo para daí eu conseguir fazer aquilo para eu chegar prontinho diante de Deus. E esse é o nosso maior erro, né? Nosso maior equívoco. Porque para que eu consiga chegar lá, eu já tenho que pedir para Ele me leve. Eu vou com a minha limitação antes, eu vou com o meu pecado antes. Porque ninguém fica pronto sem a graça. Não existe vencer o pecado, não existe ordenar a vida sem a graça, né? E eu senti, assim, a palavra desamparo. E vários lugares dentro da gente em que a gente se sente desamparado. Áreas da nossa vida. E geralmente eu falo só para mulheres, mas eu sentia homens também, assim, com lugares de desamparo, se sentindo desamparados, assim. E o sentimento que eu tinha, assim, o jeito que eu enxergava, era como se Jesus viesse, assim, o Espírito Santo mesmo viesse, tomasse na nossa mão e dissesse, vamos viver esse ano, eu tô contigo. Nesses lugares que a gente se sente mais sozinho, mais desamparado, assim, o Senhor segurando a nossa mão, como é um ano da proximidade de Deus de nós, assim, do Senhor segurar a nossa mão e nos conduzir. Amém. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa, Kátia? Quer rezar mais alguma coisa? Eu quero rezar. Sim, eu estava lembrando de que às vezes a gente não tem palavras para rezar determinados tempos da nossa vida, né? E a gente se sente numa secura tão grande que parece que tu não consegue começar a rezar. Uhum. E aí eu estava lembrando que tem várias campanhas aqui no YouTube que dá para fazer para as pessoas pegarem na mão, né, de alguém que vai levando a oração. Muitas vezes eu acordo de madrugada, tá o pessoal da Hesed ou o Frei Gilson. Então, a gente hoje tem tantas formas de caminhar com Deus e de buscar o consolo nele, se a gente não consegue sozinho. É verdade. E com a Eucaristia, acima de tudo, é só ir na paróquia, Nossa, né? Que tem lá o padre, os irmãos de comunidade, para que a gente não se sinta sozinho, porque realmente tem fases da nossa vida que a gente não sabe nada, não consegue rezar, não tem palavras, não tem força. A gente pode ter, e assim, às vezes a gente sabe rezar uma vida inteira, mas a gente é pego de surpresa por uma tribulação, por uma crise afetiva, emocional, às vezes como eu vejo tantas mulheres, né, na menopausa, assim, como eu vi mulheres próximas de mim, mulheres, assim, na menopausa e bagunçou todos os hormônios e desaprendi até rezar, vou dizer, sabe? É verdade, né? Às vezes a gente passa situações com o marido, com filhos, com doença física, a gente que sabe rezar, a gente sabe rezar, mas a gente não consegue mais rezar sozinho, não é assim, né? Então, é muito válido isso, né? Tem um monte de campanha minha gravada já, né? Tem jejum de Daniel, tem São Miguel. São Miguel pra caramba. Nossa, tem tanta coisa já, né? Que a gente vai ali e reza e tem tantas, né? A iniciativa do Frei Gilson, eu gosto mais, né? E tantos canais, né? Que a gente pode ir fazendo da nossa oração. Eu gosto de ter livro de oração, eu gosto de ter livro de novena, que é porque quando eu não dou conta, aí eu vou ali e leio aquela oração. Eu vou pro salmo e leio. Faço da oração do salmista a minha oração. Mas eu não vou deixar de rezar, né? Amém? Amém. Jéssica, queria convidar a quem está nos acompanhando agora para a gente interceder por quem neste momento não está acompanhando a live, nem vai acompanhar, mas precisa ser alcançado pelo Espírito Santo. Eu me lembrei de uma situação quando tu falou assim do poder da intercessão. Eu me lembrei daquele policial que foi morto por um bandido numa saída temporária, que tinha uma criança pequena, né?
Nessas horas, o Espírito Santo tem poder para consolar essa esposa, essa viúva, essa criança. E assim, tantas realidades que para o mundo não tem palavra, não tem resposta, mas Deus tem consolo para dar. As crianças que estão hospitalizadas, que estão doentes. Quero pedir pela Ângela e pela Andressa. A Ângela é a mãe e a Andressa é uma menina de 10, 11 anos que está internada em Porto Alegre. Elas são aqui de Venâncio. Está fazendo um tratamento de quimioterapia para leucemia. Tantas mulheres que perderam seus filhos, mães, pais, que se sentem desconsolados, desolados, sem expectativa de vida, sem esperança, sem vontade de sorrir. Nós te pedimos, Espírito Santo, tu tens poder de visitar todas essas realidades. Nós oferecemos a oração da novena de hoje por essas pessoas, por essas necessidades. Pedimos o teu consolo, o teu conforto, a tua doçura nessas amarguras, todos os corações enlutados, as mulheres que perderam bebês no seu ventre, que sentem como que a morte habitasse no seu ventre. Nós pedimos, Espírito Santo, o teu consolo, para que nesse lugar habite a vida. Espírito Santo, visita os que são deprimidos, ansiosos, que não têm mais força para viver. Espírito Santo, vai nesses corações, nessas almas, leva socorro, leva alívio. Vem, Senhor. Nós te oferecemos essa oração com todo o nosso amor para quem mais precisa neste momento de consolo, de conforto, de amparo no pranto, de uma saída, de uma luz, Senhor. Nós te consagramos esse ano, nós te consagramos, Espírito Santo, nossas famílias, nossas vidas, nossos sonhos, nossas missões, nossa saúde. Nós te consagramos a igreja de todo mundo. Espírito Santo, vem sobre a Igreja Católica. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem como em Pentecostes, Espírito Santo, faz tudo novo em nós, nas nossas famílias, na igreja. Manifesta o teu poder, Senhor. Nós declaramos que nós confiamos em Ti, que Tu és o nosso único socorro, que Tu és o nosso amparo. Nós depositamos em Ti toda a nossa confiança. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós nos unimos às pessoas que estão agora conosco, as que vão rezar depois, as que precisam de oração, com a igreja do mundo inteiro, com os cristãos do mundo inteiro, para dizer: Jesus, nós confiamos em Ti. Pai, nós confiamos em Ti. Espírito Santo, nós confiamos em Ti. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Primeira live do ano tá feita, catequista. Glória a Deus! Sem música, o que é um desaforo. E não tolerarei a morte. Não tolerarei os próximos meus. Eu consigo falar aquele... a palavra. Não tolerarei. Eu tava pensando a palavra e pensando: Jesus, será que eu vou falar errado? Consegui falar certo. Ó, mês que vem. Não tolerarei. Eu não tolerarei. Não tolerarei. Mas eu falo certo, eu consigo falar. Kátia Kist, Deus te abençoe. A gente vai deixar a nossa livezinha salva. E é isso, né? Mês que vem, daí provavelmente na primeira semana a gente comunica. Na primeira semana, isso. Na primeira semana ali em fevereiro. Então, é isso então, Kátia Kist. Tô com saudade, te amo. Tá, te amo também. Tchau, Deus gente. abençoe. Boa noite.